Aqui, cá estamos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a ruptura prematura das membranas ovulares. O que quer dizer isso? Quando você tem, antes da época, uma perda de líquido, né? É a famosa história da paciente dizer: ah, a minha bolsa rompeu. Então, ela rompe a bolsa antes da hora, ela é prematura, né? E rompe as membranas. O que isso quer dizer? Não é, por exemplo, uma ruptura de membrana que acontece dentro do trabalho de parto, porque ela já não é mais prematura. Tá? Então, o principal elemento para a gente discutir aqui é de que seja uma ruptura de membrana que ocorre antes do trabalho de parto. Então, tá aí, escoamento do líquido amniótico anterior ao trabalho de parto. Antigamente se chamava de amniorrexe precoce ou amniorrexe prematura. Hoje em dia, a gente fala só em RPMO, em ruptura prematura das membranas ovulares. E a diferença antes era que a amniorrexe precoce era qualquer perda de líquido prematura antes de 37 semanas, etc, etc, etc. Porém, isso ficou fechado de outra forma, né? Em inglês se fala prom, né? E em português você diz uma RPMO, uma ruptura prematura de membrana ovular, que ela pode ser a termo ou pode ser pré-termo. Se ela é a termo, é só uma paciente com 37 semanas ou mais que teve uma ruptura de membrana sem nenhuma perda, sem nenhum sinal de trabalho de parto. A pré-termo ela já acontece antes de 37 semanas. Então, 36 semanas e 6 dias ou menor, a gente vai considerar essa ruptura como uma ruptura pré-termo. Em torno de 10% das gestações podem ter, dependendo dos estudos, uma ruptura prematura. Ela frequentemente, lógico, está associada à prematuridade, e se está associada à prematuridade, também está associada ao baixo peso fetal. Uma coisa leva a outra, né, gente? Logicamente, se você tem uma ruptura prematura que está mais a termo, você não vai se preocupar tanto, porque o que você vai fazer vai ser induzir o parto. Agora, quando você tem uma ruptura pré-termo, e às vezes com idades gestacionais muito pequenas, a gente já começa a ter preocupação, porque a chance de complicação para esse parto é maior. Júlio, Momentinho. Oi. não sei se você confundiu na hora que você falou, mas é que você falou de RPMO a termo. Se ela é a termo, ela não é prematura, né? Ela só é Exatamente uma isso que eu estou dizendo. RMO. Não, 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 não. Olha só. Lembra que eu te falei que... Peraí, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão ele vai ficar me enchendo o saco aqui o tempo todo. Pronto, olha só. Vamos diferenciar essas duas coisas. A ruptura prematura de membrana ovular, ela é prematura ao parto, ao trabalho de parto. Ok? Ela acontece antes do trabalho de parto. É o escoamento... Ó, vamos voltar lá no nosso conceito. Escoamento do líquido amniótico anterior ao trabalho de parto. Ela pode ser, né, a gente chamava de precoce, de prematura, por quê? Porque o que a gente diz? Ó, uma RPMO a termo, ou seja, rompeu a bolsa. Rompeu a bolsa e ela já está com mais do que 37 semanas. Por isso mesmo ela está a termo. Ou ela pode ser uma RPMO pré-termo, quando ela está abaixo de 36 semanas e 6 dias. Ok? Entendi. Você rompe a bolsa, mas você não vai ter as outras
coisas clássicas do trabalho de parto, tipo Você tem uma ruptura espontânea da bolsa. É diferente, por exemplo, quando você tem um trabalho de parto, em que a bolsa se rompe espontaneamente, mas você está em trabalho de parto. Ali não é RPMO. Entendi. Ok? E da mesma forma, também é diferente de quando eu faço uma amniotomia. Ah, o parto está um pouquinho lento e tudo mais, eu quero acelerar o parto, eu vou lá e rompo a bolsa. Hoje em dia a gente até tenta não fazer isso mais. A gente rompe a bolsa para que a cabeça desça com mais facilidade e o trabalho de parto aconteça de uma forma mais rápida. Existem indicações para isso também. Mas aí é amniotomia, não é ruptura prematura de membrana ovular mais. Então, olha lá, figurinha do Rezende. Tá? A ruptura da membrana, e olha bem que ele já faz uma diferenciação aqui, que é bem legal, que é justamente ele mostrar as duas camadas. Estão vendo que tem duas camadas aqui, né? Uma bem aqui, aqui, bem clara, e outra camada aqui. Uma é o córeo, que é a camada de fora, essa aqui, e a outra é o âmnio. Ok? Quando eu tenho a ruptura das duas camadas, eu tenho a chamada amniorrex, né, prematura, o furo dos dois. Agora, quando eu tenho só de um, pode acontecer de eu ter isso aqui, ó, de eu ter exatamente só um das duas camadas, eu tive só a ruptura dessa daqui e perdi um pouquinho desse líquido que está aqui dentro. Isso a gente chama de coriorrex. Por quê? Porque ela perdeu só a camada de fora. Bem, aqui, naquela primeira, a gente mostrou uma ruptura já mais franca, né, aberta aqui na frente, mas você também pode ter uma ruptura dita ruptura alta, ou seja, essa ruptura acontece aqui em cima e no momento em que começa a haver uma diminuição desse volume de líquido, a cabeça fetal pode se encostar aqui, ou partes fetais podem se encostar aqui e tamponar essa área, e depois isso até parar. A gente chama isso de uma ruptura alta, né? Ela acontece mais para cima do colo, e por isso mesmo você vê, às vezes, bolsa formada, tudo bonitinho aqui, mas não tem nenhum sinal tem líquido saindo, a gente faz o diagnóstico de amniorrex, porém, você não vê nenhum sinal de bolsa rota aqui embaixo. O colo está, às vezes, com a bolsa até protrusa ali, tá? Tamponou, então, resolve ou não? Quando tampona? Tipo assim, além da perda de líquido? Pode tamponar, parar de perder líquido e até mesmo fechar. Embora seja muito, muito raro. Tá? Beleza. Então, só para lembrando vocês, a gente tem uma camada, como eu falei, né, de córeo, de âmnio e a própria decídua. Existe uma camada virtual entre os dois. E você tendo um processo infeccioso ou uma lesão local, principalmente do colo, você vai ter a liberação das nossas amigas fosfolipases, as proteases, a síntese do ácido araquidônico e culminando na formação de prostaglandinas, que vocês sabem ser uma importante substância uterotônica, ou seja, ela faz com que o útero contraia. E ao fazer o útero contrair, ainda que localmente, podem causar a ruptura de membrana. Além disso, alguns processos infecciosos e mecânicos podem levar diretamente à lesão
da membrana e fazer com que ela se rompa e, por isso, cause a amniorrex, né? A ruptura prematura, a RPMO. Tudo isso aqui, gente, pode causar, né? A infecção por Neisseria, por micoplasma. Os streptococcus do grupo B são frequentemente relacionados com isso. Está indicado para pacientes que têm histórico de ruptura prematura de membrana ovular a colheita, e também para pacientes no momento que rompeu a bolsa precocemente, colher streptococo de grupo B para fazer a profilaxia antibiótica. Pacientes com clamídia, tricomonas, cândida, gardnerella, herpes. Por isso a gente se preocupa tanto, às vezes, quando uma paciente queixa de corrimento vaginal, porque ela, né, ela tem uma cândida. A cândida não mata ninguém, não dá problema a ninguém, mas pode facilitar um processo ascendente bacteriano, ou até mesmo a própria presença da candidíase, gerar uma reação local que vai culminar com uma ruptura prematura e com a sua principal complicação, que é a prematuridade. Traumatismos podem acontecer, né? Geralmente, principalmente um acidente automobilístico, uma queda da própria altura, violência doméstica, podem causar isso. A iatrogenia, principalmente quando você vai fazer uma amniocentese, você vai tentar colher líquido amniótico por via abdominal, você passa uma agulha para dentro da coisa. Lembra da aula de doença hemolítica perinatal que eu expliquei para vocês, que tinha momentos em que a gente tinha que fazer uma amniocentese? Aquilo pode ocasionar também uma lesão alta e uma ruptura de membrana. Pacientes com incompetência istmo-cervical, o que quer dizer isso? É uma paciente que ela tem uma condição mórbida específica, que ela não tem o tônus do colo uterino suficiente para manter o colo fechado durante a gravidez. Dessa forma, o que acontece? O colo se dilata passivamente pelo próprio peso da gravidez, e com isso o colo vai abrindo e a bolsa se rompe e você tem o parto prematuro, geralmente em torno de 20 semanas. É uma condição extremamente complexa e que causa muita comoção, porque você tem a perda de um feto de 20 semanas e às vezes de repetição. E o diagnóstico ele é feito principalmente depois que já aconteceu, né? Por história clínica. Então, isso é mais complexo. Alguns casos de deficiência de vitamina C foi aventado como sendo uma possibilidade, e até mesmo atividade sexual pela presença de prostaglandina no líquido seminal. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, tem algum tipo de medicação que acaba influenciando nisso também ou não? Medicações, as prostaglandinas, de uma forma geral, podem facilitar isso, né? O uso de prostaglandinas pode. Mas como o uso é bem restrito e o acesso é difícil, né? Porque a medicação é só de uso hospitalar, assim, né? E geralmente ela é feita, o uso é intencional para induzir o aborto. Então, não há muita possibilidade disso, não. Ok? Complicações. Complicações maternas incluem principalmente, além do parto prematuro, a chance de você ter infecção, né, a amnionite, infecção amniótica. Logicamente, se você tem amnionite, isso pode, né, evoluir para pelviperitonite e para sepse, e o útero é particularmente perigoso para isso. Além disso,
Do lado fetal, você pode ter principalmente a prematuridade e a sepse também, mas já a sepse neonatal. Né? Já para o lado do neonato. Tá? Além disso, para o lado neonatal, você pode ter a presença pela prematuridade, aí sim, né? A prematuridade levando a enterocolite necrotizante, a displasia pulmonar, broncodisplasia, né? E todas aquelas desgraças que podem acontecer na fase neonatal. Então, olha lá, pode você ter descolamento prematuro da placenta pela perda muito grande de líquido, principalmente quando você tem um aumento do líquido, se tiver polihidrâmino, né, e você tem uma ruptura de uma hora para outra, você pode ocasionar o descolamento. Lembra, eu falei para vocês, não falei para vocês ainda, porque eu não dei aula de DPP para vocês. Aula de DPP no semestre que vem para vocês. O professor Kleber deve ter falado isso na aula de gemelidade, que pode acontecer descolamento prematuro de placenta no parto do segundo gemelar. Ele chegou a comentar sobre isso? Não? Bem, então, vamos pensar aqui um pouquinho. Imaginem um balão, tá? Desses de festa, que eu enchi e colei uma fita adesiva no fundo dele. E, de repente, quando ele está cheio, e eu vou esvaziando ele lentamente. À medida que ele vai diminuindo a superfície de contato que ele tem com aquela fita adesiva que está colada. Chega um momento em que a superfície de contato onde está aderida, ela diminuiu de tal forma que a fita vai se descolar. A mesma coisa é com o descolamento prematuro de placenta, quando você tem esse tipo de redução de volume, tá? Você tem esse tipo de redução que faz com que a placenta tenha uma área menor para estar grudada e com isso ela vai se soltar. E isso vai ocasionar o descolamento. Outra possibilidade é a de você ter a infecção da cavidade amniótica, a amnionite. Por favor, não escrevam amniotite, tá? Porque seria uma infecção que começa no ouvido e termina na cavidade amniótica. Teria que ser muito extensa para fazer isso, tá? A amnionite pode evoluir para endometrite, ou seja, ela pode contaminar até a cavidade uterina já propriamente dita, não mais só a cavidade amniótica, e ela também vai poder evoluir para a sepse materna. Parto distóxico, prematuridade, então a gente já falou da prematuridade. O parto, geralmente, por ser prematuro, pode ter parto pélvico, pode ter ser muito lento ou muito rápido. Pela diminuição do líquido, facilita a compressão do cordão amniótico e você pode ter também sofrimento fetal. E, por último, a infecção amniótica pode causar sepse neonatal, como a gente já falou, e todas as desgraças da prematuridade, que a gente já também falou, que ela se abre para um leque de complicações grandes. Como fazer o diagnóstico? Primeiro de tudo, pela anamnese. Na anamnese, o paciente vai dizer, de cara, queixa de perda líquida. Ela vai dizer, olha, eu estou perdendo líquido. Isso é muito difícil. Por quê? Porque
o fato dela dizer que perdeu líquido, nem sempre significa que ela tem uma ruptura prematura de membrana ovular. Os pacientes às vezes se confundem, às vezes o próprio aumento de secreção vaginal durante a gravidez pode significar o suficiente para ela achar que está com uma perda de líquido amniótico, quando na realidade não tem, é só um aumento da secreção vaginal. A vagina, ela transsuda mais durante a gravidez. Histórico de infecção vaginal ou histórico de DST também é importante a gente saber se existe, né, se ela teve infecção. Avaliar a história de incontinência urinária, que é uma coisa comum na gravidez também, não só pela predominância da progesterona, mas também pelo próprio fator mecânico. Então, às vezes, ela perde urina e acha que está perdendo líquido. Determinar o horário de início para que a gente possa saber há quanto tempo essa bolsa rota está. A gente sabe que acima de 12 horas e depois de 24 horas a chance de infecção vai aumentando. E ter uma ideia do tamanho dessa perda, quanto de líquido você perdeu. Molhou a cama toda? Dificilmente uma paciente vai ter uma hidrorreia, né, que a gente chama de aumento da secreção só durante a gravidez, que faça ela dizer que molhou a cama toda, ou que escorreu pela perna em grande volume durante o banho. Isso já mostra para a gente uma tendência de que isso seja uma amniorexia, né, uma ruptura prematura de membrana ovular, e não simplesmente um aumento de secreção ou uma incontinência urinária. No exame físico, você vai ter poucos sinais. Às vezes, você pode identificar uma diminuição da altura uterina, mas isso é muito subjetivo. Presença de febre materna, e aí você já vai ter algum sinal de infecção da cavidade. Taquicardia fetal. E, por último, né, o mais fácil, é a paciente que chega com a vulva banhada em líquido amniótico. Logicamente, esse é o mais fácil de todos. Você já olha e fala assim, essa bolsa está rota, isso não precisa nem a gente pensar muita coisa. No exame especular, então, quando você recebe essa paciente e faz um exame especular dela, é importante que o espéculo esteja estéril sempre, e que as luvas utilizadas sejam estéreis. É um exame que tem que ser feito dessa forma para evitar o aumento de contaminação ascendente. Visualização direta, você já vê o líquido saindo pelo colo. Às vezes você vê líquido amniótico já direto no fundo de saco vaginal, passou, a coisa já está enchendo ali, faz um lago, né, no fundo de saco posterior, e você identifica já aqui no fundo de saco vaginal. A eliminação de líquido pela cervix após manobra de Valsalva. Você pede para o paciente fazer Valsalva ou para tossir simplesmente, e você identifica que sai líquido pela cervix. Outras formas de você fazer o diagnóstico, uma delas é a medida do pH, né? Se o pH vier mais, a vagina, ela é normalmente mais ácida, né? E se você encontra um pH acima de 6, você já deve considerar esse caso como um caso de ruptura prematura de membrana ovular. Por quê? Porque não existe nenhuma situação na gestação que faça o pH se alterar dessa forma. Então, o pH mais básico faz com que a gente identifica, abaixo de 6, faz com que a gente identifique uma ruptura prematura de membrana ovular. Se persiste a
nossa amiga dúvida. A gente pode colher uma citologia dessas células de fundo de saco, e nessa citologia você pode identificar células fetais que vão mostrar para a gente que existe uma comunicação da cavidade com o meio externo, e a presença de fâneros fetais, principalmente pelos, né, que vão estar soltos na vagina. Se ainda assim existem dúvidas, você pode lançar a mão de uma coisa que hoje em dia é muito rara, mas que a gente fazia a rodo antigamente, que era usar uma coloração de sulfato de azul do Nilo a 0,1%. Essa coloração você faz e olha direto no microscópio, visualização direta. Você vê a presença de células que se coram em laranja, chamadas células orangiófilas, são células da epiderme fetal, que, uma vez corada, também classificam para a gente que a bolsa está rota, tá? Outra forma também seria a cristalização do muco cervical. Como é que a gente pode usar essa cristalização, gente? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, quem é que vai me arriscar? O que é uma cristalização de muco cervical? Você centrifuga alguma coisa assim? Centrifuga? Não. O muco, ele cristaliza sobre a influência de qual hormônio, gente? Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Estrogênio, progesterona. A votação estará... Progesterona. Vamos lá, votem. A votação está no nosso amigo chat. Vamos ver como é que vocês estão. Vamos tentar fazer umas inovações aqui para ver se isso fica mais interessante. Porque isso é chato pra cacete ter que dar aula assim. Muito bem. Comecei com uma facinho só para testar o negócio, para ver se vocês estavam prestando atenção, né? E o que eu espero de uma grávida? Eu espero, durante a gravidez, que o muco esteja cristalizado, sim ou não? Professor, Hum, você me ouve? Estou ouvindo perfeitamente. Eu queria entender, por favor, o que é essa cristalização no muco cervical? Me fugiu aqui. Então, olha só. O muco cervical, vamos lá, eu estou perguntando para vocês o seguinte: durante uma gravidez, eu espero que o muco cervical esteja cristalizado, sim ou não? A gente sabe que, tá, dependendo da época em que a gravidez se encontra, tá? O muco pode cristalizar ou não, tá?
Eu perguntei assim, o que que faz o muco cristalizar? Né? E todo mundo me respondeu que foi a progesterona. Lembra que a professora Lara deve ter dado para vocês um slide mostrando a cristalização em forma de folhas de samambaia? Não. Não, ninguém lembra disso. Então vamos lá, olha só. Professor, Oi. a Alessandra deu, acho que é um teste ovulatório que aparecia isso, esse folha de samambaia. Isso! Muito bem. Então, vou botar aqui, ó, cristalização. Vamos lá. Ah, eu tenho aqui na minha apresentação fantástica, quer ver? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, gente. Vocês acham que há, então, É muito legal que aqui vocês estão indo junto, né? O efeito manada de vocês é um espetáculo. Todo mundo vota junto, né? Primeiro de tudo, a cristalização ela ocorre por conta do estrogênio, viu, gente? Não é por causa da progesterona. Quando você está sob um efeito de estrogenismo, você tem a cristalização em forma de samambaia. Na cristalização, quando você está sob efeito da progesterona, você não tem a forma de samambaia. Ela fica só uns grumos. Ela cristaliza em forma de grumos. Tá? Como é que é isso? Vamos explicar isso melhor. Se eu pegar a secreção do colo vaginal, tá? Vou lá e peguei o muco cervical. Passei numa lâmina. Botei ela para secar. Normalmente a gente bota uma lâmpada junto, alguma coisa para acelerar o processo. Quando ela secar, se ela estiver sob a forma, né, sobre o estímulo do estrogênio, ela vai formar os ramos de samambaia. São verdadeiras trilhas por onde que se desenham ali. Isso significa que ela está sob a influência do estrogênio. Se ela estiver sob a forma da progesterona, se ela estiver na segunda fase do ciclo, por exemplo, né, que é marcada pela progesterona, você tem a cristalização em grumos, ou seja, ela deixa de cristalizar em forma de samambaia e ela passa a não cristalizar mais, a fazer uma cristalização em grumos. Ok? Beleza. Na gravidez, você tem um estrogênio, uma predominância da progesterona. Então, eu espero que, durante a gravidez, só haja o predomínio da minha amiga progesterona. Ah, Júlio, mas por que então, quando você tem uma ruptura, ele cristaliza? Ele cristaliza, olha lá, que bonitinho a folha de samambaia. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Esses dados aqui é que são os chamados, né, os cristais em forma de samambaia ou em forma de pinheiro, alguns dizem, né? Mas assim, principalmente a folha de samambaia, tá? Isso aqui quer me dizer que esse colo teve uma influência estrogênica. E aí eu pergunto para vocês, de onde é que veio essa influência estrogênica? Vamos lá, gente. O líquido amniótico, gente, ele é rico em estriol. Uma hora para outra, minha impressora começou a funcionar aqui. Esse barulho aqui me assustou. Mas olha só. Esse líquido, ele é
rico em estriol. Assim sendo, a exposição do muco cervical ao líquido amniótico rico em estrogênio vai fazer com que o muco cristalize. E isso é uma forma de eu saber que esse muco foi exposto ao estriol de alguma forma. Então, por isso a cristalização é diferente. Aqui, só para vocês verem, as nossas amigas células orangeófilas, ou seja, essas células laranjinhas, não são células de descamação da vagina. Todas essas aqui, ó, são células da própria vagina. Essas grandes e amarelas são células que foram descamadas para o líquido amniótico e desceram, são células fetais da epiderme fetal. E elas se coram no azul do Nilo em laranja. E por isso elas são orangeófilas. Também é uma forma de você diagnosticar. A citologia eu já falei. A presença no ultrassom de oligohidraminia. Oi? Nesse caso do estriol, é do metabolismo da mãe mesmo? Não, é fetal. O líquido amniótico ele é rico em estriol por conta da urina fetal. Tá? Existe uma síntese de estriol da interdependente entre a placenta e o fígado fetal. Tá? Existe uma interdependência disso. E uma parte desse estriol produzido no fígado fetal, ele vai ser eliminado no líquido amniótico. Então, o líquido amniótico ele é rico em estriol. Ok? O ultrassom ele pode ter uma diminuição de líquido. Oi, desculpa. Tá, era só para dizer que tinha entendido. Tá, desculpa. Vocês vão ver aqui, ó, que esse ultrassom já mostra, olha só, você não vê nenhuma sombra ao lado. Você vê todo o feto está todo envelopado pelo útero. Então, você não tem quase nenhum líquido ao redor dele. A gente chama isso de adraminia, ou a simples presença de oligohidraminia, uma diminuição do líquido amniótico. Embora não seja patognomônico, você pode ter diminuição de líquido por outros motivos que não a amniorexia, que não a ruptura prematura, você pode ter a confirmação feita a partir do ultrassom quando você tem uma forte suspeita diagnóstica, né? Você, a paciente referiu que perdeu muito líquido em casa. Eu acho que essa vagina está esquisita. Fiz o teste de cristalização, veio uma cristalização assim, cristalizou um pouquinho, mas não muito, não era aquela cristalização bonita e tal, e fiz o ultrassom, deu oligohidrâmico. Opa, peraí, eu tenho vários elementos que falam a respeito de um diagnóstico só. A imunocromatografia. Aí nós vamos para um campo tão maravilhoso, né? Campo de gente que tem dinheiro. É sempre bonito isso. É o AmniSure, que as pessoas usam em maternidades de alto padrão. Aqui a gente não consegue ter ainda, não consegui comprar, está faltando, mas ele é um reagente com uma microglobulina placentária. Então, ele identifica essa microglobulina no líquido amniótico. Ele é de fácil execução, você simplesmente tem que... é igual ao papel, né? Você tem um stickzinho que você molha no líquido amniótico, no fundo do saco vaginal. Depois você vê
se a resposta foi positiva ou não. A única desvantagem dele é que ele é muito caro, tá? Custa em torno de uns 150 a 200 reais cada stickzinho. Então, sai caro a gente ter isso. O diagnóstico diferencial, então, a gente já falou para vocês, né? O principal é a coriorrexia, assim, só a ruptura do córion e ter uma perda pequena, que depois não vai ter repercussão. A incontinência urinária, em pacientes grávidas, isso pode acontecer com uma certa frequência. A hidrorreia e outras causas de óligo-hidrâmino que podem só nos dar o óligo-hidrâmino e não serem por perda de líquido, não seja por ruptura. Então, você pode ter, por exemplo, uma malformação renal que cause a diminuição do líquido por ausência de formação de urina fetal, e com isso você tem oligohidramninia. E não é por conta da ruptura. Bem, coisas que são importantes para a gente traçar uma conduta em termos de ruptura prematura de membrana ovular. Primeiro de tudo é quanto tempo essa gravidez tem. Se ela tiver mais do que 34 semanas, a minha conduta vai ser mais a conduta intervencionista. Ou seja, indicar o parto o mais rápido possível. Fazer corticoide e indicar o parto. Se ela tem abaixo de 34 semanas, eu vou ter uma conduta o mais conservadora o possível. Tentar levar essa gestação até 34 semanas para facilitar a maturação desse feto e evitar as desgraças decorrentes da nossa amiga prematuridade. Agora, se eu tenho a ocorrência de amnioniite, ou seja, se existe uma infecção dessa cavidade amniótica, eu, por outro lado, sou obrigado a antecipar o parto. Primeiro porque existe o risco para a mãe, né? O residente fala o risco da matriz, parece você está falando de bezerro, mas então, assim, o risco da mãe, dela, inclusive, ter sepse e até mesmo morrer. E, por um outro lado, eu tenho o risco do nosso feto, que pode nascer sob uma sepse neonatal. Então, a necessidade, a conduta conservadora, ela é muito interessante para a gente, desde que não haja nenhum sinal de infecção dessa cavidade amniótica. Então, abaixo de 24 semanas, o risco materno e perinatal é aumentado. O ideal é a indução imediata de trabalho de parto, mesmo que em detrimento do feto. O difícil, gente, é você convencer uma moça que está grávida de 5 para 6 meses, né, 24 semanas, de que o bebê dela está vivo, mas que a gente não vai manter mais a gravidez. Uma grande taxa dessas mulheres dizem, não, mesmo que haja risco, eu quero manter minha gravidez o máximo possível. E aí a gente tem gestantes, né, 24 semanas é o topo, né? Mas às vezes de 20, de 18, que teoricamente já seriam até consideradas abortamento, não seriam nem consideradas mais como um parto prematuro, mas que elas têm uma ruptura e não querem fazer indução do parto. E aí a gente tem que discutir com a gestante, discutir com a família, explicar
e fazer a conduta o mais individualizada possível. Lógico, há momentos em que você tem que ser pragmático e há momentos em que você tem que dizer justamente para a paciente, olha, não dá mais para segurar, isso aqui não vai ser bom para você e por isso mesmo, nós vamos ter que induzir o parto precocemente. Porque a gente está botando você em risco. Oi. Tem algum jeito da gente fazer uma antibiótico terapia e alongar esse momento para manter o feto mais tempo dentro? Ou não, Muito bem. Oi? Tem que tirar de imediato mesmo. Então, olha só. Lembra que eu te falei que você tem uma conduta conservadora e outra conduta mais intervencionista? A conduta conservadora, ela só me é garantida desde que não haja infecção. Tem infecção, eu preciso tirar o parto, tirar esse feto. Sim, mas... Tá? O uso de antibiótico, ele não vai deter a infecção. Ok, entendi. Tá? Tanto que, assim, existe uma briga muito grande e ainda não se conseguiu fechar se você deve ou não, numa paciente que está assintomática, só perdeu líquido, se você deve ou não utilizar antibiótico terapia nesse caso. Tá? Porque um povo diz, olha, se usa, isso vai, de certa forma, como é que chama? Selecionar a resistência. E o outro pessoal diz, não, mas de qualquer forma eu consigo diminuir. Hoje em dia a gente evita o uso indiscriminado de antibióticos nesses casos. Logicamente, seria ótimo se eu pudesse, pelo menos, ter um pouco de tempo a mais. Cada dia que a gente ganha aqui, né, num feto que está já viável, né, mas, por exemplo, num feto que tem 20 e poucas semanas, a gente já tem um padrão diferente, que é justamente esse aqui, ó, tá? Entre 24 e 32 semanas, eu vou ter já a possibilidade de fazer conduta conservadora. Aí aqui sim, eu vou esperar, eu vou fazer um leucograma, né, uma série branca, a cada 48 horas, vou fazer VHS e proteína C reativa a cada 48 horas também. Para quê? Para ver se existe algum sinal de infecção. Vou fazer ultrassom 1 a 2 vezes por semana e vou fazer o corticoide para justamente, né, a betametasona, faço 12 miligramas em 2 doses, com 24 horas de diferença. Se vocês olharem lá no nosso famoso canal do YouTube, nós temos inclusive um vídeo pequenininho que fala só sobre betametasona. Mas isso aqui, ó, são 2 doses com 24 horas de diferença e o melhor resultado é obtido após... Ups, não... Isso. O melhor resultado... Não, digita, eu não quero legendas. Pronto. E o melhor resultado ele é obtido após 48 horas da última dose. Então também é importante você saber isso. Você tem que usar o corticoide no momento certo. Ah, professor, então por que eu não pego todas as pacientes e quando elas têm 28 semanas, eu faço já o corticoide para elas? Porque existe um pequeno problema aí.
que é disso até dizer chega, que é a possibilidade da gente ter, na indução de maturidade, que é a gente ter um efeito que vai embora. Se eu tenho vamos lá. Se eu disser que eu tenho aqui isso. Se eu disser que eu tenho aqui uma curva, tá? Faz de conta que eu sei desenhar, tá, gente? Uma curva onde eu tenho, por um lado, o desenvolvimento do pulmão fetal, tá? E aqui eu tenho o momento onde eu atinjo o melhor desenvolvimento, que geralmente é de 34 semanas. E aqui vamos supor que eu tenha 24 semanas. Tive qualquer problema. Ah, esse feto precisou de eu tenho medo de que vá acontecer um parto prematuro. Eu venho aqui e faço uma dose de corticoide. Essa curva faz isso aqui, ó. Sobe. Opa! Consegui um grau de desenvolvimento maior para esse pulmão. Muito bem. Esse efeito dura por 2 semanas. Isso aqui. E ele vai voltar para a curva basal dele. Então, se eu faço esse corticoide muito precocemente, eu vou ver o efeito dele se esvair rapidamente. E eu só posso fazê-lo 2 vezes. Então, o corticoide é uma arma poderosa, mas ele tem que saber ser bem utilizado, para que você tenha o melhor resultado, né, dentro dessa utilização. Ok? Então, os benefícios dos antibióticos não são poucos. Você pode ter benefícios maternos, você pode ter benefícios perinatais, porém, sabendo que você também está induzindo, de certa forma, coisas. Geralmente, o que se usa? Quando você tem um antibiótico, desculpa, quando você tem uma cultura que está positiva, principalmente para o estrépito do grupo B, você vai usar ampicilina e eritromicina venosa, a gente não tem no Brasil, ou amoxicilina com eritromicina oral. Se você não tiver condição de usar a eritromicina oral, que nem sempre você consegue, você pode usar também a azitromicina, embora não seja o ideal. Geralmente, o que se usa no dia a dia? A gente usa só ampicilina ou amoxicilina só. Acima de 32 ou 34 semanas, o ideal é que se antecipe o parto. Tá? E a via de parto é obstétrica, ou seja, eu posso tentar fazer parto normal ou posso optar pela cesariana, dependendo das situações. Ah, esse feto está pélvico, está sentado. Então, eu vou optar por cesariana. Ah, ela tem 2 cesarianas anteriores. Talvez eu opte por uma cesariana. Ah, não, ela quer fazer parto normal e ela quer tentar. A gente antecipa o parto como? Com o uso de prostaglandinas e ocitocina para fazer com que esse útero contraia, preparar o colo, etc., para que tudo ocorra da melhor forma. Tá bom, professor, mas você falou tanto sobre a minionite, né, que a gente tem medo da minionite, o que eu posso ter? Primeiro, alteração laboratorial. Você tem leucocitose, né, e lembrando para vocês que
que a grávida já tem uma leucocitose natural. Então, a gente tem que pensar que uma leucocitose acima de 15.000, tá? Eu vou considerar como suspeita para a grávida. Ela tem um VHS alterado, ela tem uma PCR alterada, então eu vou também considerar que ela tem. E aí, se ela tem sinais de amnionites, independente da idade gestacional, ela é uma senhorinha que eu vou antecipar o parto. De novo, via de parto, nesses casos, é obstétrica. Mas eu devo ter sempre em mente que indicar cesariana nesses casos aumenta a chance de sepse neonatal. A antibiótico terapia de amplo espectro, nesses casos, e aí você vai ter que usar um para gram positivo, um para gram negativo e um para anaeróbio. Lembra do que a gente falou sobre a aula de sepse puerperal. E, por fim, para a gente falar... Professor, Oi? mas tem uma explicação para ter essa maior sepse neonatal sendo cesárea? Olha só, não, peraí. A cesariana aumenta a chance, de sepse materna. Porque você abre o útero e o conteúdo já contaminado da cavidade uterina vai contaminar o peritônio. Ok? Eu entendi, eu achei que era neonatal, mas então é materno. Não, eu que falei meio rápido, eu acho que não expliquei direito. Então, assim, nesses casos, o que aumenta muito é a chance de peritonite, dela ter uma infecção peritoneal e complicar e até chegar a sepse por causa disso. Porque você comunica uma cavidade que está contaminada com uma cavidade que está estéril. Tá? Uma coisa que é importante a gente falar aqui é de oligohidrâmino e polidramnia. A gente acaba tocando nesses assuntos no decorrer das aulas, mas é importante a gente fechar isso, por isso a gente coloca uma aula de patologia do sistema amniótico, porque a gente vai tocar nisso também. A oligohidramnia, ou seja, um volume de líquido abaixo de 2.000 mililitros, ela é um quadro que geralmente está associado principalmente às malformações e ao sofrimento fetal. Por que malformações, gente? As malformações, principalmente do sistema urinário, por quê? Porque você não forma líquido amniótico. O líquido amniótico ele é formado, ele é criado pela urina fetal e ele é reabsorvido pela deglutição. Se eu tenho uma alteração que leve à diminuição dessa formação de líquido, eu posso ter o tal do oligohidrâmino. Se eu tenho... Ops. Não. Ia fazer isso comigo. Se eu tenho um... Eita, ferro. Se eu tenho um polidrâmino já, eu tenho um aumento da produção ou eu tenho uma diminuição da reabsorção desse líquido. Então, a polidramenia, ela pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho um feto diabético, que ele faz uma poliúria por conta da ação osmótica do excesso de glicose, que ultrapassa a barreira placentária e chega no feto. É um feto que também tem hiperglicemia. Então, ele acaba fazendo um mecanismo de diurese osmótica. Da mesma forma, eu tenho
um polidrâmino quando, por exemplo, eu tenho uma doença como uma atresia de esôfago que o meu feto não consegue deglutir o líquido. E aí o excesso de líquido fica guardado dentro da cavidade amniótica. Então, vocês vejam que são dois tipos de patologia que podem indicar diferentes tipos de alteração. Existe, por exemplo, uma síndrome chamada síndrome de Potter. Se escreve igual ao Harry Potter. Ok? Opa, não, Potter não, Potter. Tá? A síndrome de Potter é a agenesia renal. Então, por isso, você não tem formação de líquido amniótico. Além disso, como isso ocorre desde o começo, mais ou menos com 24, 25 semanas, você começa a ver que esse feto não consegue expandir, fazer aqueles movimentos respiratórios que são normais. Lembrem da aula de fisiologia fetal, que eu falei para vocês que existem movimentos respiratórios fetais que fazem com que o pulmão se desenvolva. Como ele não tem líquido suficiente para expandir o pulmão, ele não forma o pulmão direito. Ele tem uma broncodisplasia, ela tem uma hipoplasia pulmonar decorrente do oligohidrâmino. Então, você tem, ao mesmo tempo, a agenesia renal, que para o feto não é um problema imediato, porque ele tem a função renal da mãe, que acaba depurando as escórias dele. A placenta tem uma função de depuração de escória, mas que acaba sendo um problema para esse feto, por ocasionar essa hipoplasia pulmonar, que essa sim é o que vai causar a morte dele no longo prazo, porque ele vai nascer incompatível com a vida. Ele não tem pulmão, também não tem rim. Quando ele nascer, ele também vai ter problemas por causa do rim. Mas assim, ele acaba, o problema mais grave para causar o óbito dele acaba sendo a própria ausência de pulmão. Ok, crianças? Já me adiantei, mas minha dica cultural de hoje, para aqueles que não aguentam mais ouvir falar de coronavírus, que não querem mais saber a contagem dos mortos, precisam de um escape na vida, eu ofereço a vocês um belíssimo folhetim mexicano, como a vovó via. Chama La Casa de las Flores. Tem no Netflix, que não me dá um centavo para falar bem disso, tá? Mas é uma belíssima série que vocês devem assistir para desopilar o fígado e esquecer de tanta coisa que a gente precisa esquecer nesse país, pelo menos por alguns momentos, para poder relaxar. Ok, crianças? Um breve intervalo? Professor? Oi. Me tira uma dúvida. Se eu tiver alguma infecção à distância, tipo uma infecção urinária, que eu tenho liberação de prostaglandina, eu posso ter ruptura de membrana? Ruptura? É mais difícil, tá? Mas não é impossível. Entendi. A infecção urinária, ela geralmente está mais relacionada pelo aumento de prostaglandina sistêmica com o parto prematuro, do que com a ruptura prematura de membrana ovular. Mas, em tese, sim. Não é uma coisa frequente, mas sim, pode acontecer. Obrigada. Nada. Professor, Dúvidas, crianças? eu tenho só mais uma. Se você tem Diga. uma grávida, cerca de 22, 23 semanas, ela tem essa ruptura, ela tem uma amnianite, você pode tentar fazer para ela uma antibiótico terapia de amplo espectro para tentar alongar essa gestação por mais 1 ou 2 semanas para dar tempo de fazer o corticoide? Então, a medicina baseada em evidências não... Existem alguns estudos que falam sobre isso, mas na realidade ninguém conseguiu ainda fechar. Você vai ver algumas guidelines falando sobre isso, etc, etc, etc. Porém, exatamente dizendo que funciona ou que não funciona,
a gente ainda não existe dado suficiente para fechar isso. Ainda varia muito de guideline para guideline, tá? E a gente não fecha isso como uma coisa absoluta. Ah, entendi, professor. Obrigado. Nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, entendeu? Entendi. Obrigado. Tá, já. Olha. Alguém mais tem alguma dúvida? Rápida pausa, então, e a gente começa a outra aula daqui a uns 20 minutos, pode ser? Às 16 horas.